Vamos já ler a palavra do Senhor e meditar um pouquinho na palavra do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Irmãos, vamos iniciar a nossa escola bíblica. São 19 horas e 10 minutos. Vamos tirar agora esse tempo até as 20 horas para a gente meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, eu convido todos para nós fazermos a oração ao Senhor essa noite. Amado e querido Deus, soberano Salvador, Teus filhos, Senhor, se reúnem em oração neste momento para chegar até o trono da Tua glória, pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós não compreendemos, Senhor, todos os Teus caminhos, mas nós cremos que Tu é um Deus todo-poderoso que nos ama e que sempre fará o melhor por todos nós. Senhor, te pedimos essa noite que o Senhor possa falar conosco através da Tua santa palavra, que o Teu Espírito possa ministrar os nossos corações. Senhor, que aonde chegar, ó Pai amado, essa palavra, aonde chegar, Senhor querido, a ministração dessa palavra, que o Senhor possa abençoar, possa trazer a Tua santa paz, a Tua santa presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica. Hoje é a aula de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. E eu quero convidar vocês para a gente fazer a leitura oficial da noite, que se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Também quero dar a paz do Senhor à irmã Leni Abreu, que está aqui conosco novamente. Na semana passada esteve conosco também acompanhando a escola bíblica. A paz do Senhor, irmã Leni, está lá no PECEM. Deus abençoe sua família. Um abraço na santa paz do Senhor. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21. Essa é a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Esse é o desejo de todo crente, de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, a viver esse fervor espiritual, né? Então vamos lá, vamos fazer a leitura da santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o apóstolo Paulo: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagais com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa é nosso texto base da aula de hoje. E o versículo chave, né, o texto áureo tirado aqui dessa passagem é o versículo 18. Capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que coisa bonita, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Que palavra maravilhosa, né?
Essa lição de hoje, irmãos, ela é assim, tremenda. Eu estava lendo, meditando. Maravilhoso, irmão, a palavra que o nosso irmão trouxe para nós através dessa revista da Escola Bíblica. Ele vai falar aqui sobre o fervor espiritual que nós devemos manter na nossa vida. E quando ele fala no fervor espiritual, ele vai falar daquilo que rege a nossa vida, irmãos. O que é que está regendo a nossa vida? Se a nossa vida estiver regida pelo Espírito Santo, se nós estivermos com fervor espiritual na nossa alma, nós vamos nos distanciando do mal, nos distanciando do pecado, nos achegando a Deus e conseguimos viver a alegria do Espírito Santo, viver em comunhão com Deus e conseguimos estar aonde o Senhor deseja que a gente esteja. E no contrário, quando a gente vai se afastando do nosso fervor espiritual, a gente começa a se aproximar do pecado, o pecado começa a ser algo mais presente na nossa vida e a gente vai cada dia mais se afastando da presença de Deus. Quando ele faz o comentário aqui na revista, ele diz uma coisa que eu quero ler aqui para vocês. Ele diz assim, a frieza espiritual paralisa as pessoas. Ela revela-se na ausência da observância de disciplinas devocionais comuns a todo cristão. Quando não há mais o desejo de separar tempo para oração, meditação nas Escrituras, não se pratica mais o jejum, não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais. Tudo isso se apresenta como um ciclo débil que envolve a vida das pessoas até que elas passam a racionalizar o pecado. Uma vez que a vida espiritual perdeu a vivacidade, a vida moral tende a sofrer consequências degenerativas. Esse processo se inicia com a degeneração das relações familiares e sociais. Não há mais vigilância com a vida espiritual. A lógica espiritual, guarda isso. A lógica espiritual é muito simples. Olha a lógica espiritual. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. É como diz a palavra do Senhor, né? Há uma guerra em nós, né? Do espírito e a carne e o espírito. E nós estamos nessa guerra e precisamos da ajuda do Espírito Santo para vencer, amém? Essa lição de hoje, ela está dividida em 3 pontos. Não se preocupe que eu não vou ler não, tá, pessoal? Não vou ler isso tudo aqui não. Mas eu quero comentar com vocês. A importância da devoção pela palavra e oração, que é o primeiro ponto dessa lição. O segundo ponto é a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. E o terceiro ponto, vigilantes contra a frieza espiritual. Essa lição de hoje, ela vai nos ajudar a diagnosticar como nós estamos, a nos mostrar o que nós podemos fazer para estarmos mais fervorosos na presença do Senhor. E nós estamos precisando muito disso nesses dias, nestes últimos dias da igreja, irmão. Nós precisamos estar na presença do Senhor, precisamos estar fortes espiritualmente, com a nossa fé fortalecida, o ouvido atento para ouvir a palavra do Senhor, o coração atento para sentir a presença do Senhor, porque esses dias são dias difíceis. E quando a gente passa esse tempo até sem poder estar na igreja, sem poder estar orando com os irmãos, ouvindo a palavra junto com os irmãos, celebrando, adorando a Deus com os irmãos, isso muitas vezes nos leva a um enfraquecimento, nos leva a gente a ficar desvanecido, desanimado. Mas hoje essa lição ela é poderosa, irmãos. Falar da palavra do Senhor sobre como a gente deve fazer para manter o fervor espiritual. Então vamos começar essa noite. Primeiro, a importância da devoção pela palavra e oração.
Aí eu pergunto, irmãos, o que é devoção? Devoção, o que é devoção? Devoção é estar lá adorando assim. É isso que é devoção? O que é devoção, irmãos? Olha, a nossa ideia de devoção, ela vem de apego, dedicação e zelo. Apego, dedicação e zelo. A importância da devoção pela palavra e oração. Devoção pela palavra e pela oração, quer dizer, apego pela palavra e pela oração. Dedicação à palavra e oração. Zelo pela palavra e pela oração. É sobre isso que ele está falando quando fala em devoção. É apego, é zelo, é dedicação. Então vamos lá. A importância da devoção pela palavra do Senhor. Irmãos, o amor pela palavra e pela oração não pode faltar na nossa vida, de forma alguma. E nós temos o maior exemplo de todos sobre isso, é o exemplo do próprio Cristo. Quando nós vamos ler a palavra, irmãos, a quantidade de versículos que a gente teria que ler para identificar Jesus orando durante o seu ministério. E Jesus era Deus. Deus vestido de homem no nosso meio para nos levar a Deus. E Jesus orava. Jesus se levantava pela madrugada para orar. Jesus saía para as montanhas para orar sozinho. Jesus ia para o deserto para orar sozinho. Jesus passava a noite em oração. Jesus chamava os discípulos à oração. Jesus orava tanto que os discípulos perguntaram: Mestre, nos ensina a orar. Porque Jesus orava tanto que o exemplo de Cristo despertou neles essa vontade de saber. Senhor, nos ensina a orar. Irmãos, e quantas vezes nós deixamos de orar? Quantas vezes nós deixamos a oração um pouco de lado? E não tem como nós nos fortalecermos na presença do Senhor sem a oração. E o que é a oração? Olha, a Assembleia de Deus, ela define a oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio de palavras ou pensamentos. É buscar a Deus, se comunicar com Deus por meio de palavras ou pensamentos. Porque eu posso orar só em espírito, né? Sem falar. Eu posso orar falando. Orar é a nossa comunicação com Deus. A gente fala aqui de duas coisas importantíssimas, que é a importância da devoção pela palavra e oração. A palavra é Deus falando conosco, a oração somos nós falando com Deus. Olha a comunicação como é algo tremendo. E não tem como nós fortalecermos a nossa fé, fortalecermos a nossa comunhão com Deus sem a oração e a palavra do Senhor. Irmãos, aqui nesse primeiro ponto, ele fala sobre a oração e a palavra. Ele diz assim, ó: todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. A gente não ouve muito isso? Não existe vida espiritual abundante sem oração. Irmãos, para que nós tenhamos uma vida espiritual abundante, cheia da presença do Senhor, nós precisamos estar em oração. É a oração, irmãos, que nos leva mais perto de Deus. Então, por isso que vem essa dedicação à oração, ser cheio do Espírito Santo. Quando fala ser cheio do Espírito Santo, irmãos, a gente pode pensar em dois casos. Quando fala lá em Atos, capítulo 2, diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, ele está se referindo naquela passagem de Atos 2, da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Mas em várias passagens depois, a palavra de Deus vai falar que eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é algo que acontece uma vez na nossa vida, mas é algo contínuo.
na nossa vida. Então, quando a gente vai estudar a palavra do Senhor, como nós vamos buscar essa presença de Deus, né? Como nós vamos buscar esse encher-se do Espírito Santo? A oração, palavra do Senhor. Aqui diz assim: a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando eu oro, eu estou demonstrando a minha dependência de Deus. Quando eu oro, que eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, estou ali dependendo dEle. Quando eu peço a Ele aquilo que está me faltando, estou ali dependendo dEle. Quando eu estou ali entregando a minha vida nas suas mãos, quando eu estou pedindo a sua direção, eu estou ali dependendo de Deus. E isso é tremendo, irmãos. Quando a gente se entrega nas mãos de Deus, Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Diz assim também a palavra. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá no Salmo, capítulo 119, versículo 97. Se você tiver com a sua Bíblia aí, bem facinho, Salmo 119. Salmo é o meio da Bíblia, né? O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. O Salmo 119, versículo 97, diz assim a palavra do Senhor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Olha a palavra do salmista para nós. Quanto amo a tua lei. Lembra? Devoção à palavra, amor à palavra, apego à palavra, dedicação à palavra, zelo à palavra. Quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. É essa a palavra do Senhor para o nosso coração, que nós precisamos estar buscando a presença do Senhor através da palavra de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz, um versículo bem pequeno, diz assim: orai sem cessar. Orar sem cessar. Não parar de orar. Então eu não vou sair da igreja, irmão? Não é isso. Nós podemos orar em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos do nosso dia. A gente pode levantar de manhã e dobrar os joelhos e orar, mas durante o decorrer do dia a gente pode dizer: Senhor, me guia, Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, Senhor, me direciona, Senhor, eu te entrego aqui esse transporte onde eu estou viajando, Senhor, eu estou aqui limpando essa casa, Senhor, limpa a minha alma. A gente pode estar nessa constante ligação com Deus, essa constante oração a Deus, né? E para completar, irmãos, digamos assim, essa maneira de buscar a Deus, onde ele vai falar da importância da nossa devoção à palavra de Deus e à oração, a gente completa com o jejum. Quanto tempo que a gente não faz um jejum? Eu ouvi uma frase uma vez e eu acho assim muito bonito, tremendo, que ele disse que jejuar é orar 2 vezes. Jejuar é orar 2 vezes. Quando eu faço um jejum, irmão, com um propósito diante de Deus, eu estou negando a minha carne, que a minha carne quer o alimento, a minha carne deseja o alimento, a minha carne precisa do alimento, e eu nego isso à minha carne para me dedicar a Deus. E isso é tremendo, irmãos. O próprio Jesus disse que essa casta de demônios só é expulsa com jejum e oração. Falando na importância do jejum, né? Como essa arma do cristão para lutar. Ele ainda diz mais aqui, falando sobre a importância da nossa devoção à palavra de Deus. Esses exercícios espirituais, aí a gente pode ver o versículo 15 que a gente leu, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Vede como andais, não como nécios, mas como sábios. E o que são nécios? Irmãos, aqui nessa passagem, nécios aqui significa tolo, sem juízo. Então a passagem está dizendo: vede prudentemente como andais, não como tolos, não como pessoas sem juízo, mas como sábios.
Aí ele vai falar que a gente tem que remir o tempo. Aí aqui eu queria pedir para você fazer um exercício. Para nós fazermos um exercício agora, em poucos segundos. Queria que você pensasse hoje, olha, hoje nós já é 19 horas e 29 minutos, certo? A gente se aproxima do fim do dia, à meia-noite, e eu pergunto para você fazer esse exame. Quanto do meu tempo eu dediquei para Deus hoje? Quanto do meu tempo eu dediquei a ouvir Deus hoje através da sua palavra? A falar com Deus através da oração? A meditar na palavra de Deus para que ela pudesse penetrar na minha alma? E nesse dia, quanto do meu tempo eu dediquei a mim mesmo? Quanto do meu tempo eu dediquei às redes sociais? Quanto do meu tempo eu dediquei com coisas que não vão me ajudar? Quanto do meu tempo eu dediquei para coisas que vão até me prejudicar? Quando ele fala que vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, não como pessoas sem juízo, ele está mandando a gente avaliar a nossa vida, avaliar aquilo que nós colocamos como principal na nossa vida. Jesus disse que aonde a gente coloca o nosso coração, ali é o nosso tesouro, né? E colocar o nosso coração quer dizer, é dedicar-se, né? É ter zelo, é ter determinação por algo. E o clamor de Jesus é que a gente tem que colocar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Dedicar o meu tempo. Como é que eu tenho gasto o meu tempo? Será que o meu tempo tem sido gasto como um nécio, como um tolo, com coisas que não edificam, com coisas que não me fortalecem, com coisas que me fazem mal? Irmãos, essa palavra, através do apóstolo Paulo, aqui é tremendo para as nossas vidas. Ele fala assim no versículo 16, remindo o tempo porque os dias são maus. E que dias maus, irmãos, nós estamos vivendo? Estamos vivendo dias terríveis, irmãos. Muitas pessoas estão adoecendo. E não estão adoecendo só com essa Covid, mas estão adoecendo, irmãos, da alma. Adoecendo psicologicamente, irmãos. Muitas pessoas com ansiedade, com pânico, com depressão. E uma das coisas que tem causado todo este problema é a alimentação que nós temos dado à nossa alma. Como é que nós temos alimentado a nossa alma? O que é que nós assistimos antes de dormir? O que é que nós lemos antes de dormir? O que é que nós conversamos antes de dormir? O que é que nós trazemos à nossa memória antes de nos deitarmos para descansar? Nós precisamos, irmãos, agir com prudência. Precisamos remir o nosso tempo para que a gente possa estar cheios de Deus, fervorosos espiritualmente. Precisamos remir o nosso tempo. Aqui eu quero passar para o segundo ponto da nossa lição. A importância de manter-se cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para quê? Por que o Espírito Santo enchia as pessoas? Aí eu quero olhar alguns versículos com vocês. Queria convidar vocês para abrir a Bíblia Sagrada. Abra a Bíblia Sagrada aí comigo, lá em Atos dos Apóstolos. Vamos abrir primeiro lá no capítulo 4, versículo 7 a 9. Atos, capítulo 4, versículo 7 a 9. Vamos ler o que é que diz a palavra do Senhor. Atos 4, versículo 7 ao versículo 9. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou no nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno,
aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Eu li até o versículo 10. Atos, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10. Aqui diz que quando Pedro e João subiram ao templo para orar, que vocês sabem aquela história maravilhosa, de que ele vai subindo ao templo, tem um homem pedindo esmola, e eles dizem para ele, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, se eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem levanta e anda e sai saltando e glorificando a Deus por isso. Então Pedro e João são levados diante do sinédrio, diante dos religiosos, dos chefes religiosos da época em Israel, para serem interrogados por eles. E é isso que o versículo diz. E pondo-os no meio perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Para Pedro responder, que coisa tremenda, diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. O Espírito Santo encheu Pedro para testemunhar de quem era Jesus, de quem é que estava fazendo milagre lá. A gente precisa estar cheio de Deus para testemunhar de Deus diante dessa sociedade. Agora continua aí no capítulo 4, vai para o versículo 31. No mesmo capítulo 4 de Atos, no versículo 31, diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos, é tremenda a palavra do Senhor. O que me chama a atenção aqui de maneira tremenda é o versículo que vai anteceder isso. Vocês já sabem aqui que no capítulo 4 eles foram chamados por haverem feito um milagre no nome de Jesus Cristo e o homem ter sido curado e todo Israel está falando do milagre que ocorreu. Então eles são perseguidos por causa do milagre. E eles, os discípulos, quando são soltos, que eles voltam para a igreja para se encontrar com os outros irmãos, eles vêm felizes de terem sido dignos de sofrer por amor a Cristo. Aí volta um pouquinho e escuta a oração da igreja quando os discípulos chegam, que haviam sido perseguidos por causa de Cristo, por causa do milagre que Jesus havia feito, e eles se reúnem para orar, a igreja se reúne para orar. Agora escuta a oração da igreja. A oração da igreja lá no versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, Jesus Cristo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja orou dizendo que Senhor, nos dá ousadia para pregar a tua palavra. Nos dá ousadia e confirma, curando, fazendo prodígios e maravilhas para que as pessoas creiam. E naquele mesmo instante eles foram cheios do Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor. E diz que eles saíram para anunciar a palavra com ousadia. Olha aí. Cheio do Espírito Santo para testemunhar de Jesus, cheio do Espírito Santo para pregar com ousadia, para defender a palavra de Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, diante de quem quer que seja. Cheio do Espírito Santo. Que coisa poderosa, que coisa tremenda. Agora caminha um pouquinho, Atos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 55, onde vai falar também de outro momento aqui em que o Espírito Santo enche. Atos capítulo 7, versículo 55. Diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Essa passagem é tremenda, né, irmãos? Aqui nós temos o testemunho de Estevão, primeiro mártir da igreja em Jerusalém. E aqui diz que quando ele foi levado diante dos religiosos da época para ser
acusado e condenado por eles. Que ele ali testemunhou da palavra de Deus com tremenda ousadia, com unção do Espírito Santo, conforme a oração da igreja antes, no capítulo 4. E aqui, nesse momento, no versículo 54, diz que ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Olha aí, irmãos. Enquanto eles rangiam os dentes contra o servo de Deus, olha o que aconteceu. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e viu Jesus assentado à direita de Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Aqui ele foi cheio do Espírito Santo para enfrentar a perseguição que ele estava sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão vendo como é tremenda a unção do Espírito Santo? A unção do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é tremendo, irmãos, na nossa vida. Vamos ver também, passa mais um pouquinho para frente, em Atos 13. Atos, capítulo 13, versículo 52. Atos 13, versículo 52. Aqui a gente, nessa passagem, vai ter o discurso de Paulo em Antioquia, a oposição dos judeus. E quando a gente vai chegando aqui no finalzinho do capítulo 13, no versículo 52, diz assim: E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo, viver cheio do Espírito Santo, é viver cheio de alegria, irmãos. De alegria. É tremendo quando a gente lê que os discípulos voltaram possuídos de alegria porque tinham apanhado, tinham sido maltratados por amor à palavra de Deus, e eles voltam cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer por amor a Cristo. Olha aí como é que você me explica uma pessoa feliz porque foi perseguido, porque foi agredido. É muita graça, é muita unção do Espírito Santo. E isso é tremendo, irmãos. A unção do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio de alegria, de ousadia. É ser cheio, irmão, da paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o último, vamos ver Gálatas capítulo 5, versículo 16. Lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando a gente anda cheio do Espírito Santo, a importância de se manter cheio do Espírito Santo. Quando a gente anda cheio do Espírito Santo, a gente vence a carne, a gente vence a concupiscência, porque o Espírito Santo nos fortalece para que tenhamos essa vitória diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, olha, diz assim o nosso comentarista: a obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheio do Espírito Santo do Pentecoste 2 e 4. Eu mostrei aqui para vocês vários versículos aonde a igreja que havia sido cheia do Espírito Santo no dia de Pentecostes é cheia do Espírito Santo várias e várias vezes para que possa fazer a obra do Senhor, para que possa viver neste mundo e vencer o inimigo. Então, ser cheio do Espírito Santo, irmão, é algo que a gente vai caminhando de forma dinâmica na nossa vida. Aí ele vai agora para o versículo que ele colocou como chave aqui da nossa lição. O versículo 18, né, de Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olheis para o vinho, que é o versículo que está lá em Provérbios 23, versículo 31. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebida. E essa analogia vai nos mostrar que a gente não deve olhar para o mundo. Não vos embriagueis com vinho. Por que as pessoas bebem vinho, irmãos? Por que as pessoas bebem? Por que as pessoas
passam noites, às vezes dias bebendo. Elas estão buscando o quê? Alegria. Elas estão buscando prazer, elas estão buscando contentamento. Mas elas estão buscando isso em algo que é passageiro. E algo que traz destruição para as suas almas. Então o alerta aqui do apóstolo é: não vos embriagueis com vinho, não busque essas coisas que são transitórias, que são passageiras, que podem trazer o mal, a destruição para a sua vida. Mas ele vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Enchei-vos. É interessante, irmãos, que quando você diz enchei-vos, enchei-vos é um imperativo passivo presente. Enchei-vos. É imperativo, é uma ordem. É passivo e é presente, é sempre, é enchei-vos. Para estar... Perdão, irmão, deu uma quedinha aqui. Estar sempre cheio, estar transbordante. Enchei-vos do Espírito Santo. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Irmão, se você está naqueles momentos, olha, que a vida cristã era para ser só assim, né? Ó. Aquela linha constante e subindo, né? De glória em glória até ser dia perfeito, como diz a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que a nossa vida cristã, ela tem muitos altos e baixos. Tem momentos na nossa vida que nós estamos nos sentindo muito desanimados, momentos que a gente se sente até sem fé. E nós precisamos, irmãos, trazer à nossa memória, trazer ao nosso coração, irmãos, que a presença de Deus, ela pode ser constante na nossa vida, irmãos. A presença de Deus pode ser constante na nossa vida. A presença de Deus, irmãos, na nossa vida, ela precisa ser renovada a cada dia. Ser renovada a cada dia. Irmãos, eu vou só ligar aqui o cabo aqui do computador. Só um segundinho. Perdão, irmãos, é porque meu filho tinha desligado e ele estava descarregando meu computador. Mas vamos voltar aqui. Enchei-vos do Espírito Santo. A gente passa momentos difíceis, momentos de altos e baixos, e nós precisamos, irmãos, saber, relembrar, trazer à nossa memória que esse encher-se do Espírito Santo é algo que pode me renovar na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, eu me lembro dos meus primeiros dias de fé, como eu era feliz, como eu era alegre, como eu buscava a presença do Espírito Santo. E é bom a gente lembrar, falar sobre isso, mas eu não posso viver do passado. Eu preciso buscar Deus hoje, ser cheio de Deus hoje. E eu já sei a receita, irmãos. Às vezes a gente fica procurando coisas, procurando novidades, mas nós já sabemos qual é o caminho para ser cheio do Espírito Santo. Qual é o caminho? É a devoção, a oração, a palavra de Deus, ao jejum. Meditar na santa palavra de Deus. É isso que vai fazer que essa renovação aconteça na minha vida. Que essa renovação aconteça dia a dia comigo. Eu não posso desistir, eu não posso firmar a minha fé na minha emoção, nos meus sentimentos. Mas a minha fé tem que estar firmada no que me diz a palavra do Senhor.
E a palavra do Senhor diz que o meu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, o Deus que encheu a igreja do Espírito Santo lá no passado é o mesmo Deus que enche a nossa vida do Espírito Santo hoje. O Deus que enchia a igreja do passado tantas e tantas vezes, enchia eles do Espírito Santo e fazia eles transbordarem de alegria e poder do Espírito Santo. É o mesmo Deus que faz isso conosco hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso comentarista diz mais assim, ó. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecoste. Lá em João, capítulo 20, versículo 22, diz que quando Jesus ressuscitou, Jesus aparece para os discípulos e Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Então, naquele momento, os discípulos receberam o Espírito Santo. E eles já eram salvos. Jesus já tinha dito que eles eram salvos. Todos os crentes em Jesus, pentecostais ou não pentecostais, batizados no Espírito Santo ou não batizados no Espírito Santo, todos eles têm o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o selo da promessa de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós e é Ele que nos garante a salvação, que nós estamos selados para a salvação. Jesus nos salvou, o Espírito Santo é o selo em nós, para que nós sejamos reconhecidos para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo fala aqui, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma característica típica de nós pentecostais, cheios do Espírito, cheios da graça, cheios da unção, cheios da alegria de Deus. Louvado seja o Espírito Santo, nosso amado Senhor. E para a gente terminar aqui, o terceiro ponto fala sobre vigilantes contra a frieza espiritual. Irmãos, a gente já falou o que é que pode nos dar esse fervor espiritual. É a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, é a meditação na santa palavra de Deus. E isso, onde é que eu encontro tudo isso, irmãos? Isso eu encontro na minha relação pessoal com Deus e também na minha relação com Deus no meio da sua igreja. É por isso que nós defendemos que a igreja é essencial, irmãos. Porque a igreja nos fortalece. A igreja foi criada para isso, para fortalecer um outro. Cada um na igreja é uma parte do corpo. Cada um na igreja tem os seus dons, tem os seus talentos. É usado de uma maneira e um edifica o outro, um complementa o outro. Como um corpo precisa de todos os seus membros. E nós, irmãos, eu aqui na minha casa, eu não sou igreja do Senhor, eu sou igreja do Senhor junto com vocês. Quando a gente está fraco espiritualmente, eu estou fraco, estou desanimado, está difícil até para orar, irmão, a gente vai para a oração e ora junto com as irmãs, isso nos fortalece. Quando a gente está desanimado e a gente não tem nem vontade de cantar, de louvar a Deus, a gente vai para a igreja. Aí quando chega lá na igreja, os irmãos estão cantando, louvando a Deus, na graça, na unção do Espírito Santo. E nós começamos a louvar junto com eles e começamos a sentir a presença de Deus. Quando nós estamos sem direção, sem saber o que fazer, não conseguimos nem ler a palavra, a gente vai à igreja e lá na igreja Deus usa o pregador, Deus usa o pastor e ele fala poderosamente ao nosso coração. E isso nos anima, isso nos faz sair da inércia, nos levantarmos. E sem falar, irmãos, como é poderosa a oração da igreja. Quantas vezes o Senhor mandou o seu povo de Israel no passado e a igreja depois se reunir em oração e clamar a Deus para que os céus fossem abertos. Então, quando a gente já sabe o que a gente precisa para ser cheio do Espírito Santo, a gente já sabe a importância de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo para ser fiel, ser cheio do Espírito Santo para testemunhar de Jesus, para proclamar o Evangelho, para enfrentar as dificuldades da vida. Ser cheio do Espírito Santo para ser cheio de alegria, de fé, de devoção a Deus. Então esse último ponto fala sobre vigilância contra a frieza espiritual. Eu já sei disso tudo, então como é que eu tenho que vigiar para não me perder? Eu tenho que vigiar. O apóstolo Paulo diz que quem está em pé, olhe, não caia.
A gente tem que ter muito cuidado, né, irmãos? Cuidado com a nossa vida, para a gente não venha a cair. Porque o amado da nossa alma está voltando e o nosso desejo. O maior desejo da minha vida não é ser conhecida, não é ter dinheiro, não é ter fama, não é ter título, mas o maior desejo da minha alma é me encontrar com o meu Salvador. Então isso é o mais importante na minha vida. E isso tem que ser o mais importante na vida de todos nós cristãos. O encontro com o Senhor. Estar sempre com o Senhor. É por isso que Estevão morreu apedrejado, olhando para o céu e vendo a glória de Deus. É por isso que ele, sendo apedrejado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque o desejo maior da vida dele era se encontrar com o Senhor. E ele já estava vendo o céu, ele já estava vendo Jesus. Então, para ele, aquilo tudo não era nada. O alvo dele já estava ali bem pertinho e ele queria chegar na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheios do Espírito Santo. Aqui ele vai retornar para Estevão. Quando a igreja de Jerusalém começou a crescer, e a igreja de Jerusalém ficou muito grande, os discípulos agora precisavam pregar a palavra e precisavam de pessoas que cuidassem dos irmãos que eram mais necessitados na igreja. Então eles resolveram separar os diáconos. Então vamos ver lá em Atos capítulo 6, versículo 3, diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Um dos requisitos para ser um diácono na casa de Deus era ser cheio do Espírito Santo. Mas como identificar alguém cheio do Espírito Santo? Como é que os irmãos iam identificar alguém cheio do Espírito Santo para ser um diácono? O apóstolo apresenta 3 características para a gente identificar alguém que é cheio do Espírito Santo. E olha, irmão, e as características que tem aqui não é pular, as características que tem aqui não é falar a língua estranha, mais alto que os outros, e a característica que tem aqui, irmãos, não é rodar no Espírito. Essas não são as características que a palavra de Deus vai nos dizer quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas ela vai dizer, sabe o que é? Testemunho transbordante, vida de gratidão e submissão. Quer ver? Vamos lá. Aonde a gente estava lá em Efésios, o nosso texto base. Efésios, capítulo 5, né? Vamos lá. Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19 diz assim: Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então ele vai começar dizendo aqui, ó, primeiro, testemunho transbordante. É um sinal evidente, um testemunho transbordante. Qual é o testemunho transbordante? A gente leu aqui, ó. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa grata. É uma pessoa que louva a Deus, que engrandece o nome do Senhor. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Naquela época, eles já cantavam e salmodiavam ao Senhor, adoravam ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca vai ser uma pessoa que anda se maldizendo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai ser alguém que não tem fé, alguém desanimado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai reconhecer porque ele anda salmodiando ao Senhor, dando glória a Deus, engrandecendo o nome de Deus na vida dele por tudo que ele vê. É uma pessoa que canta louvores ao Senhor. Os cânticos, eles alegram a nossa alma,
E os cânticos chegam até Deus como sacrifícios maravilhosos de louvor. E quando a gente diz louvar a Deus, não é só cantar. Louvar a Deus é engrandecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Dar graça em tudo. Como a gente leu, versículo 20. Dando sempre graça por tudo a Deus, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, primeiro, é uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem um testemunho transbordante, que louva e engrandece o nome do Senhor. Segundo lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que dá graça a Deus em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todo cristão, que a gente dê graças a Deus por tudo. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu li aqui no capítulo 5, versículo 20 de Efésios. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós reconhecemos que tudo que temos, que tudo que somos, que tudo que nós podemos fazer é o Senhor que trabalha na nossa vida, é o Senhor que ganha por nós, é o Senhor que vence por nós, é o Senhor que está à nossa frente. Então a gente dá graças a Deus por tudo que acontece. E até quando nada dá certo, até quando tudo dá errado, até quando a doença chega, até quando a desgraça se abate, a gente diz graças a Deus. A Bíblia vai nos mostrar o grande exemplo de Jó, né? Que em nenhum momento, ele coloca em Deus a responsabilidade por tudo que aconteceu na vida dele, mas ele diz: recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Que testemunho tremendo, né, irmãos? E quem é cheio do Espírito Santo age dessa forma. Dar graças a Deus por tudo. Deus está no controle, irmãos. Nós não sabemos nada, nós não conhecemos o futuro. Mas Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o profundo do nosso coração. Então Deus, Ele sabe o que é melhor. Confiar em Deus é acreditar que Ele sabe o que é melhor. E quando a gente dá graças a Ele por tudo, a gente está reconhecendo a sua soberania e o seu cuidado para com a nossa vida. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão. Onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho, ali sempre há gratidão. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem um testemunho transbordante, que louva e engrandece o nome do Senhor. É uma pessoa que dá graças a Deus em tudo. E por último, é uma pessoa que se sujeita. Agora olha o último versículo do nosso texto de hoje. De Efésios 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito Santo. Quebrantamento e a humildade revelam a virtude do Espírito Santo. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a ser sujeitos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz a Bíblia, né? Aí a Bíblia diz assim: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Aí tem mulher que já fica: não quero me sujeitar ao meu marido, né? Aí diz: sujeitai-vos às autoridades. Eu não quero me sujeitar a toda a autoridade. Aí agora o apóstolo Paulo vai mais fundo ainda e diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Seja humilde. Reconheça que todos têm valor diante de Deus. Ninguém vale mais do que o outro diante de Deus. Nós fomos comprados com o mesmo preço. Deus nos ama. Deus tem um plano na vida de cada um. E nós precisamos reconhecer isso, nos sujeitar uns aos outros. O nosso comentarista diz assim: é dever cristão se submeter às autoridades, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja também. Sujeitar-se um ao outro é reconhecer o valor que o outro tem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia da virtude de Deus, é uma pessoa que reconhece o valor dos outros.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem um testemunho transbordante da presença de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é grata a Deus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela valoriza o próximo que está ao seu redor. Estende a mão para ajudar o próximo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não anda falando mal do seu irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não faz o mal ao seu irmão. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo se sujeita aos seus irmãos. Assim a gente reconhece uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se nós não temos agido dessa forma, irmãos, nós estamos falhando, irmão. E eu vou dizer uma coisa. Todos nós falhamos. Todos nós falhamos em várias coisas. E é por isso que estamos aqui. Porque estamos aqui sendo ensinados, sendo corrigidos pelo Senhor. Para que possamos subir e estar no céu com o Senhor. Estamos aqui para aprender todo dia. Então, quando a gente olha para cá, vigilantes contra a frieza espiritual. Se eu não tenho sido grata a Deus, se eu não tenho sido transbordante de alegria, se eu não consigo me submeter, eu preciso descer à oficina do oleiro. Eu preciso buscar a presença de Deus para ser cheio do Espírito Santo novamente. E como é que eu faço, irmão, para ser cheio do Espírito Santo? Todos nós já sabemos, a gente só repete, eu preciso orar, eu preciso buscar a palavra do Senhor, eu preciso meditar na palavra do Senhor, eu preciso jejuar, eu preciso estar diante de Deus para poder ser cheia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui a gente chega no final dessa lição maravilhosa e o nosso comentarista ele termina dizendo assim, ó. O significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isto envolve todos os aspectos da nossa vida, desde o culto no lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito não é cheio do Espírito só lá no culto, mas é cheio do Espírito aonde ele está, porque o Espírito Santo está nele, não no local para onde ele vai, né? Que Deus nos abençoe, nos encha do seu poder, da sua graça. Na semana que vem, se Deus quiser, o irmão Nacélio vai estar ministrando aqui, né, irmão Nacélio? Na semana que vem vai ser a 10ª lição e vamos falar sobre o Jesus que cura hoje, né? Vamos falar sobre a cura que vem em nome de Jesus Cristo. Irmãos, quero pedir aos amados irmãos, vamos orar. Vamos clamar o nome do Senhor para que Deus traga cura ao nosso país, para que Deus repreenda todo o mal. Vamos continuar orando por aqueles que estão enfermos, para que Deus venha curar, venha restaurar. Vamos orar por aqueles que estão trabalhando, pelos profissionais de saúde, por todos os médicos, enfermeiros, pelos técnicos, pelos socorristas, por todas as equipes que estão trabalhando nesse momento tão difícil, que Deus possa usar, abençoar, dar força, dar graça para que eles venham trabalhar e que Deus dê sabedoria, Deus dê graça aos governantes para que eles tomem posições acertadas, né? Direcionadas por Deus. Vamos clamar e vamos clamar também para que Deus venha tomar providência e as portas da igreja possam ser abertas para que nós nos reunamos e venhamos a buscar ao Senhor juntos, como igreja, clamarmos o nome do Senhor. E eu creio, irmãos, eu creio no mover de Deus. Você está orando na sua casa? Eu estou orando, você também está orando? Então eu creio que as nossas orações serão ouvidas pelo Senhor. Eu quero agradecer todos os irmãos que estiveram presentes aqui na aula, que falaram aqui, né, que mandaram aqui a sua mensagem, e quero fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse momento, agradecendo por todos os irmãos que participaram e pedindo ao Senhor a sua bênção, né? Amado e querido Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse momento que eu pude estar aqui, Senhor, tendo a honra, meu Deus, de ministrar a tua palavra. Pai, abençoa, Senhor, cada um, Pai amado, que tirou um pouquinho do seu tempo para ouvir tua palavra, para meditar sobre a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo
possa visitar cada um neste momento, Senhor, aumentando a sua fé, fortalecendo na tua presença, meu Deus, e nos enchendo, ó Pai, do teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda nesses dias difíceis, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Nos livra, Senhor, de todo mal. Abençoa a casa de cada um dos meus irmãos, Senhor. Guarda, livra, protege, meu Pai. Que a tua paz, a tua bênção e a tua prosperidade esteja na casa dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Pai amado. Abre, Senhor, as portas da tua igreja, Senhor. Não deixa, ó Pai querido, Pai santo, que nenhuma autoridade neste mundo venha a ter, Senhor querido, a ter, Senhor amado, essa autoridade de fechar as portas da tua igreja. Mas, Senhor, o nosso país é conhecido como o maior país cristão do mundo, Senhor. Abre as portas das nossas igrejas, para que a tua igreja possa estar junto, clamando ao teu nome. Visita, Senhor, nesta hora os hospitais, meu Deus. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Pai, aqueles que estão desenganados pelos médicos. Senhor, Tu é um Deus de cura, Tu é um Deus de libertação, Tu é um Deus de restauração. Senhor, entra com cura, com restauração. Pai, tenha misericórdia. Abençoa todos os que estão trabalhando, meu Deus, na frente, Senhor, de batalha. A todos os cientistas, a todos os médicos, a todos os técnicos, Senhor, todos os que estão trabalhando, meu Deus, nesse momento tão difícil. Pai, tenha misericórdia. Pai querido, Pai santo, abençoa as autoridades, Senhor, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Deus, toma nas tuas mãos. Ilumina, Senhor, dá direção, dá graça, dá sabedoria, Pai. Abençoa, Senhor, e ajuda em tudo, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai santo, recebe, Senhor, a nossa oração. Recebe, Senhor, a nossa adoração e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram, mandar um abraço na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa vos abençoar. E na sexta-feira, o pastor Felipe estará aqui ministrando. No domingo a gente tem o culto, né? Eu quero só mandar um abraço para o irmão evangelista Jorge, a irmã Lúcia Ferreira, a irmã Leni, todos os irmãos que participaram, que eu não pude comentar aqui durante a live, né? Mas que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor. Se tiver qualquer sugestão, qualquer pergunta, pode mandar que eu vou responder, tá certo? Um abraço para todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.